Oi, pessoal. Hoje eu estou aqui para falar um pouquinho sobre valores, sobre autoconhecimento, mas direcionado a valores. Por quê? Você sabe quais são os seus valores? Você sabe por que você tem o valor, os valores que você tem? Por que você cultiva certo tipo de valores na sua vida? Pois é, a partir daí muitas coisas você consegue filtrar e cortar caminho para a chegada ser um pouco mais acelerada. Você aumenta a velocidade até duas vezes, três vezes mais quando você entende os seus valores. Porque muitas vezes os valores se confundem com as nossas crenças, isso mesmo, as nossas crenças. Por exemplo, por isso que é tão importante você definir, entender os valores. Então, olha só, quando eu falo para vocês sobre valores, eu vou dar um exemplo do que seria um valor para mim, tá? Ao decorrer da vida, eu tive várias experiências, né, na infância principalmente, enquanto ajudar o próximo, enquanto ser justo, enquanto praticar o valor da justiça, seria algo que eu não poderia passar por cima. Isso foi muito forte dentro de mim. Isso até hoje é uma coisa que me incomoda. Me incomoda. Eu quero ser justa, entende? E eu não consigo julgar ou fazer alguma coisa, deixar alguém triste perto de mim. Isso tudo são valores que foram implantados lá atrás. Eu fui crescendo e vendo isso. Né? Não sei se algumas pessoas sabem, mas acho que eu já contei. Eu cresci numa infância, né? Minha infância foi um meio evangélico. Meus pais eram religiosos demais e eu via vários tipos de pessoas entrarem na igreja e existiam vários tipos de ajudas e tudo. E eu me sensibilizava, eu queria ajudar, eu via as pessoas ajudando e era o valor, né, que eu acolhi como certo, era esse valor da ajuda, de ajudar o próximo, de fazer o que fosse preciso para fazer o bem ao próximo. Então isso foi um valor que até hoje eu carrego. Porém, isso, enquanto não estava claro para mim, me atrapalhou em vários momentos da minha vida. Por exemplo, quando eu comecei a ter relação com o dinheiro, né, com o trabalho, quando eu comecei a receber pela fisioterapia, pela osteopatia e foi crescendo, eu tive muita dificuldade em cobrar meu paciente, eu tive muita dificuldade de receber aquele valor. Aquilo para mim, em algum momento eu não sabia dosar a justiça, né? Será que isso que eu estou fazendo vale esse valor? Será que eu não estou sendo injusta? Será que eu não poderia fazer isso de graça? Será que eu cobrar seria errado? Porque isso se misturou com algumas crenças minhas, entendeu? O meu valor de justiça, o meu valor de ajuda se confundiu com crenças. Como se eu tivesse que fazer tudo, né, de uma forma gratuita. Que a ajuda, o valor da ajuda está atribuído a você não ter nada em troca, você não receber por isso. E aí eu ter clareza, eu buscar essas informações me trouxe muito mais clareza, né? Me deu autoridade ali para eu decidir minha vida. Não, peraí, como assim eu não vou cobrar? Como assim isso aqui pode estar errado? E eu comecei a fazer diversas perguntas para os meus colegas, né? Colegas que cobravam e não tinham dificuldade nenhuma em fazer isso. Enquanto eu estava me sentindo muito, muito mal por estar fazendo aquilo, em alguns momentos a pessoa vinha me dar o dinheiro e eu rejeitava o dinheiro como se eu estivesse errando, né? Errando, é exatamente isso, é a sensação de erro, de aquele dinheiro ser sujo, de eu não estar ganhando honestamente o meu dinheiro, sendo que eu tinha trabalhado para receber aquele dinheiro. Só que até eu entender isso, eu precisei pesquisar, eu precisei entender o porquê esse meu valor, né? Eu vi que era um valor, eu vi que era bom. Não era de todo mal você querer ajudar as pessoas de coração aberto, né? Mas ao mesmo tempo aquilo não estava me beneficiando, aquilo não estava sendo bom para mim, eu não estava tendo retorno. E aí, nessas minhas perguntas com colegas, eu comecei a ver que o problema era comigo. Eu tinha problemas de cobrar, eu tinha problemas com o dinheiro, de aceitar o dinheiro. E aí eu fui lá atrás, na verdade, investigar o porquê que eu tinha essas questões, o porquê isso era tão forte para mim.
tá? E aí eu fui vendo que sim, eu sempre tive o senso de ajuda, de justiça muito apurado, de querer fazer as coisas de forma tão corretas, só que o que se confundiu nesse senso de justiça foi eu não saber qual era o momento que eu deveria receber. Se eu só fizesse isso sem ter o retorno, em qual momento eu me beneficiaria? Né? Porque pela lei do universo você dá e tem que receber. E aí eu entender esse meu valor de ajudar o próximo, esse valor de ser justa, estava assim rolando de verdade com muita profundidade com as minhas crenças relacionadas a dinheiro, né? Com as minhas crenças relacionadas à vida que eu levei lá atrás, a vida, as experiências que eu vivi com quem era referência para mim. Quem era referência para mim? Meus pais, né? Meus tios, família, pessoas próximas a mim, que tinham, de uma certa forma, esse tipo de atitude com o dinheiro também. Né? Mais uns do que outros, mas de uma certa forma você vai começando a ter um comportamento baseado naquilo. E você não sabe mais se o que você está fazendo é uma coisa que faz sentido ou se você está reproduzindo apenas. Então, assim, o porquê você entender os seus valores, o porquê que você deve entender os seus valores. Em algum momento, você pode estar envolvendo, por exemplo, o seu valor de respeito. Vamos dizer que você seja uma pessoa extremamente respeitosa. Respeita a todos. Você é uma pessoa que respeita e o seu valor de respeito está acima do seu valor de honestidade, por exemplo. Ou o seu valor de honestidade está acima do seu valor de respeito. Então, assim, em algum momento, você vai precisar usar esse valor de respeito. Por exemplo, você vai fazer ali compras, né? E tem alguém ali na sua frente, você jamais furaria uma fila porque você tem um valor de respeito muito, muito grande, muito, muito alto, muito forte dentro de você. Mas vamos dizer que você está ali nessa mesma fila e entra alguém na sua frente. Ou entram duas pessoas, você tem o valor do respeito, mas você está deixando as pessoas passarem por cima ou aproveitarem desse seu senso de respeito e estão tirando proveito de você. E dentro de você não sabe se é errado reclamar, se não é, porque a pessoa era mais velha. Será que eu não deveria deixar? Será que isso não é nada demais? Será que eu estou arrumando problema? A pessoa está passando na minha frente, está falando na minha fila, não tem problema. Então, assim, você precisa ter. Eu estou dando um exemplo, assim, qualquer, tá? Que isso é muito comum acontecer. Às vezes a gente nem deixa umas coisas acontecerem com a gente de forma aleatória, porque a gente não tem clareza do que é um valor e do que é uma crença, por exemplo, entende? Então, quando a gente fala de dinheiro, que nesse caso é o que eu estou trazendo para vocês, da minha experiência, por muito tempo eu precisei ir contra isso. Eu entendi o meu valor, tá? De ajuda, de justiça, e a minha crença com dinheiro se enrolou no meio desses valores. Isso atrasou por muito tempo o meu processo. Atrasou por muito tempo essa transformação, esse salto. Então, a partir do momento que eu entendi o porquê esses valores tinham que estar claros na minha mente, o porquê disso, aí eu consegui colocar as coisas no lugar. Por exemplo, quando hoje eu sei que o meu senso de justiça, o meu senso de ajuda ao próximo é muito alta, eu consigo entender que em algumas situações que a justiça não está sendo aplicada da forma que eu entendo, ou seja, minha percepção, tá? Minha percepção, aquilo me fere, aquilo me machuca, aquilo me magoa. Então hoje eu consigo entender isso e falar, calma, essa é a minha percepção. Talvez eu esteja vendo as coisas de forma equivocada. Então eu tento o tempo todo rever aquela situação para sim eu crescer, para sim eu não julgar, para sim eu não sofrer com isso, para isso me levar para um próximo nível. E é o que acontece. Hoje, com relação ao dinheiro, que é o que eu estava falando lá atrás, estava falando agora há pouco, o dinheiro hoje não é mais uma questão para mim. Eu não tenho problemas em lidar com isso. Por quê? Porque eu entendi que ele é extremamente necessário. Mas eu vou dizer uma coisa, não foi fácil, mas é possível, tá? Não foi fácil, mas foi possível. Uma das coisas que me ajudou
a entender isso é buscar essa origem, da onde eu tirei que o dinheiro não era bom, que ter esse dinheiro não era legal. Por que quando Jesus, por exemplo, né, nas parábolas dos talentos, ou quando ele fazia as pregações dele, ele recebia as doações de pessoas, muitas doações, e ele não tinha problema em receber isso. E por que isso poderia ser um problema para mim? Se Jesus ele recebia doações, né? Eu não estou me comparando a Jesus, mas eu estou pensando. Eu comecei a pensar, eu comecei a buscar respostas. Eu fui vendo coisas lógicas que fazem sentido para mim, né? Dentro de ensinamentos diversos, e eu fui entendendo em que padrão, em que valor eu estava, o que estava bom para mim, que tipo de valor faz sentido, o que é crença, o que é valor. Então, assim, eu recomendo de verdade que vocês entendam os valores de vocês, entendam o valor que você carrega. Por que você carrega esse valor? Será que o seu valor da humildade não é muito alto? Por que, Mônica, a humildade? Às vezes a gente acha que humildade é você sempre ser inferior ao outro, você não ter uma coisinha melhor, você não conseguir comprar uma coisa a mais, porque aquilo vai ferir o seu princípio da humildade. Se eu aparecer, por exemplo, com um carro muito caro, muito novo, se eu conseguir uma coisa muito maior na vida, o que as pessoas vão pensar de mim? Aí já entra a crença e o medo da crítica misturado com o seu valor de humildade. E não necessariamente você precisa ser esse tipo de pessoa que vive sempre com uma vida humilde para ser humilde. Ser humilde nada mais é do que você ter o que você tiver na vida. Isso não vai definir a sua humildade. Você simplesmente encarar o próximo como um semelhante, como uma pessoa igual, que tem o mesmo potencial que você. Que em nenhum momento o seu título, as suas conquistas vão ser maior do que o outro ser humano por ele não ter isso. Então, você ter clareza de que um título ou vivências ou coisas a mais que você passou na vida não faz de você uma pessoa superior à outra. Você ter isso na cabeça, ter a sua humildade estabilizada, é maravilhoso, que você não passa por cima de ninguém, você fica sempre ali tentando controlar, né, essa questão da humildade, mas não sendo humilde ao ponto de não poder comprar uma coisa nova porque as pessoas vão achar que agora você não é mais aquela pessoa. Tá vendo que se mistura com as crenças? Tá vendo que se mistura com a opinião alheia? Tá vendo que você se limita na vida por uma simples questão de não ter clareza o que são realmente os seus princípios, né? Os seus valores e as suas crenças. Isso realmente interfere de forma muito consistente no seu crescimento. Tá? Então, quando eu falo de transformação quântica, por que eu estou falando disso aqui? Por que esses valores são tão importantes? Porque eu acredito de verdade que a mudança da consciência nossa, né, de uma forma geral, vai sim te elevar para o próximo nível. Esse meu pensamento, essa minha ação de estar falando isso aqui é porque eu acredito verdadeiramente. Porque eu aplico na minha vida e eu recebo mensagens diárias vendo a mudança das pessoas, porque a mentalidade mudou. Então, se você entender os seus valores, se você entender que de repente, sua dificuldade de lidar com dinheiro vem de referências que você teve durante a vida, vem de pessoas que sempre foram referência para você, como seus pais, seus avós, eles sempre tiveram atitudes baseadas em o dinheiro é sujo, o dinheiro não faz bem, e aí você descarta o dinheiro, né? Fica aquela crença ali, guardada no seu subconsciente durante a vida, e quando você vai precisar lidar com isso na sua vida adulta, você tem uma repulsa, aquilo é incômodo para você. E aí junta essa crença com algum tipo de valor que você possa vir a carregar, como eu, no caso ajudar o próximo, de ter essa questão de fazer o bem sem olhar quem, que eu cresci com isso. E até eu aprender o real significado disso foi sofrimento demais, porque eu achava que qualquer pessoa que me parasse na rua eu teria que ajudar. Entende? E assim, não necessariamente é assim que tem que ser. Você tem que ajudar sim, quando dá para você ajudar, se for possível para você ajudar, e de uma forma
que faça até a pessoa transformar a vida dela. Porque você pode dar um pão, uma comida para uma pessoa, mas isso não vai mudar o estado dela, ela não vai deixar de ser pobre por conta disso. Porque se você pegar essa pessoa e ajudar ela de uma outra forma, você vai ajudar a transformar a vida dessa pessoa. Você vai colocar na cabeça dela que ela é um ser humano igual a você, que ela tá com uma roupa que não é muito elegante, talvez, que ela não está vestida como você está, mas por dentro ela é um espírito igual ao seu. Isso é humildade, isso sim você consegue sim trazer a mudança. Isso sim a crença não vai atingir quando você tem clareza, quando é claro para você o que está sendo, o que você está tentando fazer ali. Qual é a sua verdadeira atitude com relação àquele assunto? Então, assim, como a gente não tem a clareza, quando isso não está claro para a gente, o que a gente faz? A gente age de forma errada. A gente tenta passar por cima disso e a gente nem sabe por quê. Entende? Às vezes você tenta fazer algo porque foi implantado lá atrás, né, um valor de humildade, como eu falei agora. O valor da humildade é muito bom, é maravilhoso, mas o que é humildade para você? Defina isso para você, deixe isso claro, porque senão você interfere no seu crescimento por conta do que você tem de percepção de humildade. E aí, olha só a confusão que já gerou. Isso gera uma certa confusão, sim. Então, e sabendo os seus valores, você ganha um potencial incrível de dizer a palavra que muita gente tem dificuldade de dizer, que é dizer o não. Quando você entende seus valores, por exemplo, você entende que você não pode sair porque você está com a sua esposa em casa e tem os seus amigos chamando para aquele choppzinho e você fala, não, eu tenho o valor do respeito pela minha esposa. Se ela fizesse isso comigo, eu ia ficar extremamente chateada. Então, você consegue dizer um não. Você consegue dizer um não para as pessoas, entende? Você consegue dizer um não sem peso, um não com clareza, com tranquilidade, porque você entendeu a questão do seu valor. Você respeita o seu valor, você não se agride indo contra um valor, tá? Você entendeu o seu valor, mas para você não passar por cima desse valor, tá? Distinguir seu valor, crença, e a partir do seu valor, não tem um valor do respeito muito alto, eu não vou em tal lugar, porque a minha esposa ela tá viajando, ela foi a trabalho e eu não me sinto à vontade para sair sem ela, por exemplo. É um valor seu. E aí você não cai naquela pilha, né? Ah, você não vai lá, que isso, que bobeira, ela não tá aí e tal. E você acaba fazendo uma coisa contra a sua vontade para agradar outras pessoas. E aí você se maltrata. Você tá ali, mas você não tá aproveitando aquele momento. Porque você não está alinhado com os seus valores. Tá bom? Isso é muito maravilhoso. Então, eu só acabei, né? Só acabei, deixei para trás é, essa coisa, essa questão do cobrar, essa questão do dinheiro, essa questão de ter problemas em receber alguma ajuda. Depois que eu entendi os meus valores, depois que eu entendi por que aquilo me feria tanto, por que aquilo era tão doído para mim, por que aquilo me irritava, por que alguém querer fazer algo por mim me deixava extremamente desajeitada, sabe? Pegar o dinheiro, aceitar o dinheiro que o meu paciente, ele vinha para me pagar. Não era nem favor, ele estava pagando um serviço que eu prestei. Olha só. Então, assim, eu precisei entender o meu significado, a minha relação com o dinheiro, para eu entender o que era crença e o que era valor e por que esse valor e crença estavam se confundindo. Eu sou capaz de apostar que você deve cometer algum tipo de problema, alguma coisa nesse sentido de você não cumprir, de você não fazer algo porque nos seus valores é errado, porque você foi implantado ali um valor muito forte de alguma coisa, do tipo do respeito. Então alguém fala alguma coisa com você de extrema violência e aquilo te fere e você não é capaz de se defender.
talvez mesmo você estando certo, você não consegue explicar a sua versão porque é falta de respeito, por exemplo. Você não consegue definir o respeito de justiça, talvez. Talvez a sua crença ali se misture que eu não posso responder o mais velho, mas não é resposta, é conversa, é esclarecimento. Então você entende que isso é um atalho para te levar em outro local, você deixar essas coisas claras na mente de vocês? Então, assim, quando você entende os seus valores, porque, assim, as pessoas são diferentes. O valor que eu carrego, com certeza, ou provavelmente não é o mesmo que você carrega. Você pode ter os valores que eu tenho, de honestidade, segurança e tal, mas você pode ter um valor, por exemplo, da segurança maior do que o da honestidade. E quando você, por exemplo, perde ali o emprego e alguém faz uma proposta ali de alguma coisa não tão lícita, e aí você fala, olha, a segurança é mais importante agora, eu tenho que pagar a escola dos meus filhos, tenho que dar o que comer para minha família e eu vou fazer esse negócio aqui. Então a segurança, o valor da segurança está acima da honestidade para você, entendeu? E isso de alguma forma pode sim ser questões que fazem você tomar atitudes diferentes na sua vida que talvez te tragam resultados não tão bons. Então a clareza desses valores, a clareza desses acontecimentos precisa está em evidência, precisa estar boiando aqui, ó, bem na superfície para você ter um entendimento, tá? Então eu sou capaz de apostar que isso aconteça com você sim, que as suas dificuldades tenham vindo daí, tá? Tem muita origem dessa questão de valores e crenças, essa mistura. Então, assim, a forma errada é a gente querer passar por cima de um valor nosso, até mesmo para agradar alguém, tá? Ou para fazer alguma coisa para ser querido, ou a gente não entender esse valor, tá? A gente não entende, às vezes a gente se fere, porque quando você burla, vou chamar de quando você passa por cima de um valor seu, é uma agressão que você recebe, porque aquele valor, ele te molda, tá? É um valor, ele faz parte das suas bases, tá? Isso foi implantado em você. Seus pais, de alguma forma, trouxeram esses valores à tona. Então, quando você passa por cima, por exemplo, eu vou dar um outro exemplo. Às vezes a pessoa tem o valor da liberdade muito grande, muito forte dentro dela. O valor da liberdade. A liberdade é algo que a pessoa preza muito. Eu prezo minha liberdade, eu prezo minha liberdade, eu prezo minha liberdade. E essa pessoa vai lá, se apaixona e tudo e casa. Casa, tá feliz, mas aí passa a lua de mel, aí começa a ter a vida rotineira, entra no padrão meio que repetitivo ali de rotina, só que aquela pessoa tem um valor da liberdade muito alto. E depois que a pessoa casa, ela não é mais livre, né? Ela tem liberdade, mas não é uma liberdade completa. Ela não é dono de tudo, ela não sai sem dar satisfações, ela tem sempre alguém esperando ela em casa. Então, às vezes, a pessoa não sabe lidar porque ela não entendeu que o valor da liberdade dela é muito grande. E ela começa a ter um casamento ou uma vida frustrada, uma vida sem energia, uma vida monótona, porque o valor da liberdade para essa pessoa é algo muito alto, tá acima de outros valores, entende? Valor de família, valor de amor, o valor da liberdade está aqui. E isso que às vezes a pessoa não consegue entender para encaixar no porquê que é tão difícil. Por que é tão difícil a convivência? Por que está sempre ruim? Por que aquela vidinha ali que ela está levando na cabeça dela, né? Não está sendo boa, porque o valor que ela carrega é muito forte da liberdade. Então, assim, enquanto a gente não tem a clareza dos valores, a gente perde muito tempo. A gente perde muito tempo com as coisas, a gente fica rodando em círculos. E aí você deixa de crescer, você deixa de ampliar a sua vida. Talvez se você ter um casamento, mas viver de uma forma menos monótona, você conquistar ali seu espaço de liberdade. Tem pessoas que moram em casas separadas e são casadas e se dão muito bem. Eu não estou falando que é para você fazer, isso, mas eu estou falando que existem possibilidades para amenizar, para deixar esse seu valor da liberdade um pouco... eu casei, agora acabou minha liberdade. Não, somos pessoas e cada um
têm necessidades diferentes. Isso precisa ser deixado bem esclarecido, isso precisa estar em evidência. E talvez a pessoa não faça nada, ela não quer liberdade para fazer coisas erradas, para trair o seu parceiro, para trazer desconfiança, insatisfação. Não, simplesmente ela tem o valor da liberdade, ela gosta de ficar só, ela gosta desse momento dela de estar sozinho, de poder fazer as coisas assim na hora que quer. Isso pode ser uma coisa que está acontecendo com você também. Então, quando você não entende por que os valores são tão importantes na sua vida e você fica batendo a cabeça, você acaba se machucando, se confrontando, se realmente se mutilando, tá? É a palavra. Você mutila ali sua alma, né? Nem o seu corpo. Então, assim, a forma certa que a gente poderia usar para mudar essa situação, para a gente ter um resultado melhor, positivamente, é encontrar esses valores, tá? Trazer esses valores à superfície, que é o que eu já falei. Como que eu encontro, mãe? Por que quando alguém fala mais alto comigo, me diz respeito, eu fico tão irritada? Um exemplo, tá? Porque o seu valor de respeito talvez esteja em muita evidência, ele é muito forte na sua vida. Então, entenda esses valores, entenda se eles estão atrelados a alguma crença, para a partir daí você tomar decisões mais amplas, uma coisa mais intensa, mais complexa, você tenha resultados consistentes, porque você vai estar consciente do que está acontecendo. Então, assim, se eu puder falar para você fazer algo agora, para você pôr em prática isso, para você realmente direcionar e saber quais são os seus valores, eu vou falar para você anotar. Pega um pedaço de papel, anota os valores que hoje, agora, são evidentes para você. Eu sou muito justa, eu sou muito respeitosa, eu sou muito verdadeira, eu sou muito sincera, eu odeio mentira. E você vai vendo o que te irrita é porque geralmente o seu valor com relação àquilo é muito alto. Então, se uma pessoa mente perto de você e você fica extremamente irritado com isso, talvez o seu valor da sinceridade, da verdade, seja muito alto. E aí você vai estar entendendo por que a mentira te faz tão mal. E aí você vai precisar entender isso, porque te faz tão mal, e da onde que isso veio. Se esse meu princípio, se esse meu valor da sinceridade é muito alto, eu preciso entender que as pessoas não são iguais a mim, tá? Você vai entender um ambiente, você vai entender uma situação e não precisa se irritar. Você só precisa entender isso e saber quem é quem. A partir daí, você faz escolhas. Você faz escolhas para ver se você quer ficar mais próxima daquela pessoa ou não. Você faz escolhas para ver se você dá um toque na pessoa e fala: fulano, mentir, de repente, vai te ajudar, não vai te ajudar em nada e tal. Ou você dá um toque porque às vezes a pessoa é muito sua amiga. Você consegue ter clareza para tomar decisões depois que você deixa essas informações aqui, ó, na superfície. Então, essa é a minha recomendação para vocês. Vocês podem pegar esse valor, tá, de vocês e transformar em um potencial para te levar ao próximo nível, tá? Se você tem um valor de respeito muito alto, use esse respeito ao seu favor, tá? Use isso ao seu redor, respeite as pessoas mais, mostre para elas o quanto é importante o respeito, o quanto isso é especial para você. Entenda isso e não julgue tantas outras pessoas. Ao invés de você julgar, você pode ajudá-las a mudar, ajudá-las a entender. Porque assim, a gente não muda ninguém. A realidade é essa, tá? Quando eu coloco lá, quando eu falo para vocês da transformação, né? A consciência da transformação quântica. Sim, existe uma forma de transformar as pessoas. Existe. Não é fácil, porém é possível, é algo que a gente consegue fazer.
Só que a pessoa precisa querer essa mudança, ela precisa aceitar a transformação. Senão fica perdido. Fica como se você estivesse convencendo o seu filho a ser um jogador de futebol, sendo que ele ama ficar no computador. E você bota ele lá na quadra, compra roupinha para ele, e ele fala: mãe, pelo amor de Deus, mãe. Ele fica lá para te agradar, ele fica porque você está impondo a ele uma coisa que ele não quer aquilo. A primeira oportunidade que ele tiver de não ir àquela quadra jogar o futebol, ele não vai. Entende? Então é preciso um querer, tanto das pessoas como o seu querer, tá? O seu querer é disposição para entender você mesmo, e o seu mundo, ele se molda de acordo com a sua percepção, de acordo com a sua pegada, tá? Da consciência. Então, se você tem os seus valores ali com clareza, provavelmente você vai ter menos dificuldade de lidar com as questões devidas a esses valores, tá? E o seu crescimento acelera de forma muito substancial, tá? Essa é a verdade. O aceleramento da transformação, porque você entende você entende o outro, tá? Você entende o próximo, porque você vai ver que ele não tem o mesmo valor que você e tá tudo bem, tá? Se fôssemos todos iguais, como a gente lidaria com a diversidade? Então, gente, esse aí o meu recado de hoje para vocês, tá bom? Espero que vocês tirem grande proveito aí e ponham em prática essa praticazinha só para vocês sentirem hoje mesmo a diferença de entender os seus valores, saber se ele tem relação, se ele está atrelado a algumas crenças ou não, e aí sim você começar a trazer isso para a sua realidade, para o seu meio, vivenciar isso conscientemente, tá bom? Um grande beijo para todos vocês.